Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Eduardo Martins e hoje nós queremos falar sobre os 160 anos que a doutrina espírita irá completar agora na próxima terça-feira, dia 18 de abril de 2017. São 160 anos dessa doutrina de luz, essa doutrina que realmente é um divisor de águas na história da humanidade. Eu vou me permitir aqui ler a contracapa do Livro dos Espíritos, da Federação Espírita Brasileira, que diz o seguinte: veja, dos cinco livros que compõem a codificação do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que foi realizado por Allan Kardec, foi editado em 18 de abril de 1857, reunindo os ensinos dos Espíritos superiores, através de médiuns de várias partes do mundo. É o marco inicial de uma doutrina que trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão de vida de considerável parcela da humanidade. Vejam só, desde 1857, data da primeira edição francesa do Livro dos Espíritos. E aí nós temos as demais obras da codificação espírita, não é? O Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, não é? E a Gênese, em 1868. Posteriormente foi editada também a Obras Póstumas, que era uma obra que o Kardec vinha desenvolvendo e que foi editada após o seu desencarne. Mas o que nós queremos reflexionar aqui a respeito é da importância dos conceitos espíritas, da importância de nós conhecermos a parte esclarecedora dessa doutrina, que nos fala sobre a vida, sobre a essência que somos, não é? Da onde viemos, para onde vamos. Por que isso é importante? Ora, no mundo atual, na loucura que nós encontramos aí, as ameaças, as guerras existentes que já estão em andamento, e mais as ameaças de guerras que podem ser muito maiores em intensidade, não é? O mundo realmente está, como diria a Joana de Anjos, em um momento de loucura. Não é? A Joana fala disso aí na obra dela, que o tempo é de loucura. Então, aquele que procura conhecer os postulados da doutrina espírita começa a ter um outro entendimento dessa vida. Começa a entender que é um momento realmente diferente, não é? É intenso, ele é dinâmico, mas é algo que irá passar em algum momento. Então, tudo são percalços que nós estaremos muito melhores preparados a partir do conhecimento dessa doutrina, que nos fala tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Não é? Então, no mundo de hoje, é preciso, mais do que nunca, ter o poder do conhecimento, buscar conhecimento sobre as questões que nos afligem, que nos perturbam, todas as nossas dificuldades. Por que será? Não é? Então, quando a doutrina nos fala da nossa relação com o mundo espiritual, com os nossos irmãos que estão no outro lado desta vida de carne, mas estão na vida realmente, que é a vida principal, diríamos assim, não é? Quando nós entendemos que existe essa relação com esses irmãos, nós começamos a entender o porquê de muitas das dificuldades que nós enfrentamos, assim também como quando somos fortalecidos, somos encorajados por aqueles irmãos que são nossos afetos, nossos amores, que estão no plano espiritual. Precisamos conhecer melhor essa doutrina, conhecer os seus postulados. O trabalho do Kardec foi um trabalho monumental. Durante praticamente 11 a 12 anos quase, o Kardec ficou dedicado a traduzir, não é? a gerenciar e traduzir, praticamente nos entregar uma obra de grande significado trazida pelos espíritos superiores. E a humanidade passou naturalmente a ter uma outra possibilidade de entendimento sobre a vida. E nós vamos lembrar que o Espiritismo é considerado a terceira revelação. Não é? A primeira revelação seria Moisés, a segunda o próprio Cristo, e como ele, o Cristo, havia prometido, eis o Consolador prometido, o Espiritismo, que vem para nos dar uma outra direção, um outro entendimento sobre a nossa realidade transcendente, a nossa realidade transcendental, que somos muito mais do que matéria, somos na verdade uma essência espiritual criada pelo Pai,
não é? Por Deus, destinados, olha que interessante, fadados à perfeição, à felicidade. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Ela nos mostra as nossas dificuldades, mostra muitas vezes as razões e as causas das nossas aflições atuais, mas ela nos convida a uma renovação, uma transformação, principalmente moral, não é? Com vias a nossa transcendência, melhor dizendo. Não é? Ou seja, nós vamos passar, chegamos através do berço, na nossa encarnação atual, vamos em direção ao túmulo, que é o nosso desencarne, porém continuamos a viagem, continuamos no caminho que é o caminho da evolução, do aprendizado, do entendimento, da transformação acima de tudo. Ora, quando nós temos entendimento, principalmente na sua parte filosófica, que o Espiritismo trata, das questões da existência, nós começamos a ter um pouco mais de tranquilidade em relação a tudo aquilo que nós ainda não alcançamos, tudo aquilo que nós ainda não nos modificamos, nós conseguimos ter um entendimento melhor, e quando temos esse entendimento melhor, fica muito mais tranquilo para que a gente possa se movimentar na atual existência. Os nossos desafios são muito grandes. Somos cercados a todo momento de grandes desafios, de adversidades. A nossa vida é uma luta constante, é preciso dizer. Porém, quando se tem a certeza que somos fadados, todos nós, sem exceção, à felicidade, à perfeição relativa, ora, fica mais tranquilo da gente poder caminhar, da gente poder se movimentar, como falamos, nessa atual existência. Tudo aquilo que nos chega de dificuldade são lições, são convites, melhor dizendo, ao nosso aprendizado, à nossa autorreflexão, e que certamente irão nos fazer crescer, irão nos fazer nos transformarmos como pessoas, para que sejamos cada vez pessoas melhores. Então, nesse momento, todos nós que já estamos no meio espírita precisamos fazer uma reflexão profunda e mergulharmos ainda mais nesses conceitos tão atuais ainda de Allan Kardec, não é? Dos espíritos superiores, desses ensinos que os espíritos superiores trouxeram a nós. São conceitos atualizadíssimos, nos servem dia e noite para as nossas dificuldades, os nossos desafios e também para o entendimento das nossas vitórias. Nós temos vitórias também, precisamos comemorar essas vitórias, mas sem jamais nos colocarmos acima das outras pessoas, dos outros companheiros de jornada. Todos estamos a caminho, todos, sem exceção, e precisamos ter compreensão com as dificuldades daqueles que estão mais atrás, que ainda não despertaram para essa realidade espiritual, que o Espiritismo nos mostra. Nós que já somos espíritas, precisamos agradecer, acima de tudo, não é? Ao nosso Pai, a Deus, a Jesus, por esse entendimento que nos chega, por essa possibilidade de aprendizado, de crescimento que o Espiritismo nos proporciona. 18 de abril de 1857 é editado o primeiro livro de Allan Kardec, com os ensinos dos Espíritos Superiores, o Livro dos Espíritos. E agora, nesse 18 de abril de 2017, completam-se 160 anos da doutrina espírita. E nós devemos ficar muito felizes por estarmos vivenciando, experienciando uma fase da história da humanidade onde nós somos apresentados a essa nova realidade do ser transcendente, daquele que vai além da matéria, além da vida física. Vamos continuar vivos a partir do desencarne para novos cometimentos, novos aprendizados, sempre com vistas à evolução. Essa é a essência da doutrina espírita. Um grande abraço, que Deus nos ilumine a todos, muita paz.